Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Clayton Halley, professor de Geografia aqui, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando aí, retomando nossas aulas pela TV e hoje a gente inicia com o conteúdo que fala da estrutura interna da Terra. Então vamos lá conhecer um pouquinho desse conteúdo. Então pessoal, como eu disse, nosso conteúdo de hoje aborda a estrutura interna da Terra, tá bem? Então vamos começar, porque é um conteúdo que fala daquilo que nós estamos nos posicionando sobre, ou seja, nós vamos falar do que está abaixo de nós, seguindo em direção ao interior do nosso planeta. E aí detalhe, é algo bastante desconhecido de certa forma por nós, porque o conhecimento que nós temos da estrutura interna da Terra, ele é feito de forma indireta, nós não conseguimos chegar até lá. Com a tecnologia que nós temos, isso ainda não é possível, se chegar de fato para uma observação direta. Então, o que a gente tem aqui é resultado de um conjunto de pesquisas, de um conhecimento que foi sendo apropriado ao longo dos tempos, tá bem? Então, começando, a gente destaca o seguinte: como é que está composta esta estrutura interna do nosso planeta? A estrutura interna da Terra, que vocês já discutiram nos anos anteriores, vocês estão agora no 6º ano, com certeza os professores de vocês lá das séries anteriores já discutiram isso com vocês. Eles trabalharam um pouco isso. Então, a gente vai conhecer agora como é que está a distribuição interna da Terra, das estruturas. E aí, basicamente, a gente fala que essa estrutura interna da Terra ela é composta por 3 camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Mas a gente agora vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Então, quando a gente fala de estrutura interna da Terra, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: ela está distribuída na seguinte sequência. Primeiro, nós temos a crosta terrestre, que aparece aqui. Camada mais superficial, de materiais menos densos. Por quê? Quando nós falamos de toda essa acomodação de camadas, pelos conhecimentos que se tem, o que vai diferenciar cada uma dessas camadas aqui é a densidade, ou seja, a concentração de materiais mais densos, mais pesados, de maior massa. E aí, aqueles materiais mais pesados, mais densos, foram para o interior do nosso planeta, formando o núcleo, depois o manto, e aí os mais leves terminam compondo a nossa crosta terrestre. Outro ponto de destaque é que a crosta terrestre ela também pode ser chamada de litosfera, tá bem? E aí ela é composta por uma crosta continental e uma crosta oceânica. Depois dela nós temos o manto. Aí vocês vão dizer: Clayton, eu não estou vendo o nome manto aqui na imagem. É porque o manto ele vai se dividir em 2 camadas. A mesosfera, que é o manto inferior, e a astenosfera, que é o manto superior, que vocês encontram aqui. Detalhe, o que vai variar aí é a questão da profundidade e também a questão da temperatura. Quanto maior a profundidade em direção ao interior do nosso planeta, nós teremos uma temperatura ainda maior, tá bem? Detalhe, a astenosfera ela é responsável pelos movimentos das placas tectônicas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, não vamos nos aprofundar muito, que é o tema da nossa próxima aula, mas dentro da astenosfera, o manto superior, ocorre um processo chamado de convecção, ou seja, o magma, lembrem-se, o manto terrestre ele é formado por um material pastoso, o magma, que é expelido na forma de lava pelos vulcões, ele termina, devido a essa diferença de temperatura, sendo marcado por uma circulação. E essa circulação, que é o movimento convectivo dentro do manto terrestre, que ocorre especificamente na astenosfera, ele vai ser responsável por movimentar as placas tectônicas. E isso, durante muito tempo, não era comprovado, não se tinha esse conhecimento, é tanto que a gente só vai descobrir isso aí no período pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, precisou de muita tecnologia para se comprovar essa situação. E aí, por último, nós temos o núcleo, a parte mais inferior do nosso planeta, de maior profundidade e também composta pelos materiais mais densos, e que está dividida em núcleo externo e o núcleo interno, tá bem? Então, a distribuição destas camadas está associada às diferentes densidades delas.
onde os materiais mais densos estão no interior do planeta, tá bem? Então, aquilo que eu falei para vocês inicialmente, o que é mais denso, de maior massa, de forma mais simplificada, mas não tão correta, o mais pesado se encontra no interior do planeta. E os materiais mais leves estão na superfície. Então, a gente sofreu ao longo do tempo geológico um processo de acomodação desses materiais de acordo com as diferentes densidades. Então, não esqueçam, quando falamos de estrutura interna da Terra, nós vamos lembrar que ela é dividida em 3 camadas significativas, que é a crosta, o manto e o núcleo. Mas lembrem-se que cada uma dessas camadas também vão ter suas características próprias. Primeiro, que a crosta pode ser chamada de litosfera, e aí é composta por crosta continental e crosta oceânica. Nós temos o manto, também dividido em 2 camadas, a mesosfera e a astenosfera. Lembrando que a astenosfera é marcada por ser nela onde ocorrem os processos convectivos que resultam na movimentação das placas tectônicas. E lembrem-se, a estrutura do manto é composta por um material pastoso, que seria o magma, que aí não esqueçam, é expelido por meio de vulcões na forma de lava, tá bom? E por último vem o núcleo de maior densidade, com temperaturas muito elevadas. Para vocês terem uma ideia, o núcleo interno ele tem temperaturas semelhantes às da superfície do Sol, então a gente termina tendo toda essa diferenciação dentro do contexto da estrutura interna da Terra. Então vamos conhecer um pouquinho de cada uma destas camadas. A gente começa falando, apresentando para vocês algumas das características do nosso núcleo, tá bem? Vocês conseguem visualizar ali na imagem o núcleo interno e o núcleo externo. Então, dessa forma, está dividido em núcleo interno e externo, e aí isso baseado na questão de características específicas e dos materiais formadores. O núcleo interno de estrutura sólida, composto por ferro e níquel, tá bom? Então não esqueçam disso, muitas questões que aparecem aí nas provas para vocês perguntam quais são os materiais que compõem o núcleo. O núcleo interno é composto por ferro e níquel. E aí, uma característica que eu já havia citado para vocês anteriormente, ele tem temperaturas próximas às da superfície do Sol, ou seja, é muito quente, tá bem? Então, um ponto aí de destaque para vocês. Já o núcleo externo é de estrutura líquida, pastosa, termina tendo mais um caráter de transição, ou seja, de mudança para o manto, que lembra, já é pastoso de fato, composto por magma. E aí, quando nós falamos do núcleo externo, a composição mais marcante dele é de ferro. E aí, como eu disse, é uma porção de transição para o manto. Então vamos lembrar, núcleo dividido em 2 camadas, interno e externo, o interno de estrutura sólida, o externo de estrutura líquida, o interno marcado basicamente por ferro e níquel e com temperaturas semelhantes às temperaturas da superfície do Sol, já o externo, uma temperatura relativamente mais baixa e é marcado por se caracterizar como uma faixa de transição para o manto terrestre. Tudo ok? Entendido? Então agora, a gente falou da transição para o manto, vamos conhecer as características do manto terrestre, tá bem? Então, quando nós falamos de manto, vocês conseguem visualizá-lo aqui, é um recorte bem significativo do nosso planeta, vocês vão identificar aí que nós temos uma espécie de circulação aqui. Por que que isso ocorre? Porque as temperaturas elas vão estar variando da parte mais superficial para a parte mais profunda, mais interna dentro da estrutura terrestre. E aí essa variação de temperatura, ela é responsável por esse processo de circulação dentro do manto. E aí isso a gente chama de processo convectivo. Como eu disse a vocês, ele é responsável pela liberação de forças que vão movimentar as placas tectônicas. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre placas tectônicas. Lembrem-se que o movimento delas termina resultando na formação de grandes cadeias de montanhas, vai resultar na questão da ocorrência de terremotos e vulcanismos. Então tem todo um papel significativo em relação aos agentes internos que atuam na estrutura terrestre.
Então vamos conhecer agora as características do nosso manto. Primeiro, é constituído por silício e magnésio, lembra? A gente falou agora há pouco do núcleo, que é níquel e ferro. Quando se fala do manto, não esqueçam, é silício e magnésio. E está dividido, como a gente viu lá naquela primeira imagem, em manto superior, que é a astenosfera, onde de fato vai ocorrer o processo convectivo. E aí essa astenosfera ela vai ter uma faixa aí de algo em torno de 300 quilômetros de profundidade. Aí vocês vão dizer, 300 quilômetros não é muita coisa, então está bem próximo a nós. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nós só conhecemos de fato, de forma direta, algo em torno de 11 quilômetros de profundidade em direção ao núcleo da Terra. Ou seja, nós conhecemos muito pouco de forma direta. O resto que a gente conhece, os estudos, eles são feitos de forma indireta, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como é que isso ocorre. E aí, esta faixa é responsável por dar origem aos movimentos das placas tectônicas. Lembrando, relacionado ao processo convectivo que vai ocorrer na astenosfera. Existem alguns materiais que falam que a astenosfera ela seria uma espécie de transição para a crosta terrestre, mas em si ela é mais de fato o manto superior. Já o manto inferior, que a gente conhece como mesosfera, tem uma faixa de profundidade que vai de 300 a 2.900 quilômetros, tá bem? Em direção ao núcleo terrestre. Detalhe, maior profundidade, lembrem-se daquilo que eu já coloquei para vocês. As temperaturas também serão maiores na mesosfera. Então, esse é o nosso manto. Destaques, a constituição, silício e magnésio, dividido em duas camadas, o manto superior, a astenosfera, e o manto inferior, a mesosfera. O que vai diferenciar é o processo do manto superior, convectivo, responsável pelo movimento das placas tectônicas, e a questão da temperatura, porque a mesosfera apresenta temperaturas mais elevadas em relação à astenosfera. Tudo bem? Agora a gente chega à camada mais superficial, que é a crosta terrestre. Essa que nós estamos sobre ela, onde nós construímos nossas casas, onde se desenvolvem as formas de relevo, o solo que nós cultivamos nossos alimentos. Então, ela termina tendo uma importância bastante significativa para nós. E detalhe, é que nós terminamos conhecendo mais. Então, quando nós falamos de crosta terrestre, ela é composta pela crosta continental e pela crosta oceânica, que eu havia falado para vocês anteriormente, e é a camada mais superficial e menos densa do nosso planeta, tá bem? Em relação à estrutura interna terrestre, tá bom? E aí sua espessura é bastante variável, você vai ter aí faixas mais finas, geralmente as áreas de contato entre as placas tectônicas, por isso a maior ocorrência de sismos, terremotos, abalos sísmicos e vulcanismos, e áreas de maior espessura. E aí você tem as grandes cadeias montanhosas, certo? E os centros das placas tectônicas associadas a esse contexto. E aí está fragmentada em imensos blocos rochosos que nós conhecemos como placas tectônicas. Durante muito tempo não se falava desse termo placas tectônicas, eles só vão aparecer na segunda metade do século XX, mas hoje eles são bastante usuais porque se sabe que você tem imensos blocos rochosos denominados de placas tectônicas, as placas movimentadas pelos agentes tectônicos, pelo tectonismo, ligado lá às características do nosso manto que gera o processo de convecção na astenosfera. Então, aqui está um perfil da crosta terrestre. Vocês vão ter o contexto aqui dela dividida em duas camadas, a crosta oceânica e a crosta continental. Observa que a crosta oceânica ela é mais fina e, geralmente, ela acomoda sobre ela a crosta continental. E aí você termina tendo uma maior espessura nesse contexto aí. Detalhe, vocês já devem ter visto em filmes, desenhos e até mesmo em outros estudos a questão do iceberg. Se fala muito na questão da ponta do iceberg, né, que geralmente é só uma parte significativa. O que o iceberg tem de altitude, geralmente ele tem maior ainda de profundidade. Em relação às placas tectônicas, esse processo
é bastante característico. Onde ela apresentar maior altitude, geralmente ela também apresenta maior profundidade, tá bom? Então são alguns pontos bem significativos em relação à nossa estrutura interna da Terra. E aí, como eu coloquei essa questão aí de que na crosta terrestre, além dela ser dividida em crosta continental e oceânica, ela também é composta por um conjunto de placas chamadas de placas tectônicas. Se a gente imaginar a Terra, a gente poderia fazer uma assimilação a um ovo de galinha, onde você teria mais ao centro a gema, certo? Envolvendo a gema você tem a clara e mais externamente, de forma até mais fina, você tem a casca do ovo. A Terra ela tem essa característica. E aí o que acontece? A gema seria o núcleo, a clara seria o contexto do manto e a crosta terrestre seria a casca do ovo. Agora imagine esse ovo quando você cozinha ele e aí você bate ele todinho para rachar a casca para que você possa retirar. A Terra tem aquela fisionomia da casca do ovo toda rachada, certo? E aí essas rachaduras dividem o que nós conhecemos como placas tectônicas. Então, os continentes e os oceanos são formados sobre grandes placas tectônicas que estão em movimento. Aqui estão as placas tectônicas presentes no nosso planeta, certo? E aí vem um detalhe, vocês observam que ele enfatiza que essas placas estão em movimento. Estão em movimento por quê? Todo mundo em casa já sabe, por conta do processo convectivo que vai ocorrer lá na astenosfera. E aí vai ser responsável pelo movimento das placas tectônicas. Direcionando essas placas, você vai ver aqui ó, que no mapa aparecem setas indicando a direção para onde essas placas estão seguindo e observa, essas linhas indicam os limites de contato das placas. Se vocês olharem, o Brasil ele se localiza no centro da placa sul-americana. Isso é bom para nós? Por um lado, muito bom. Por quê? As áreas marcadas por maior número de vulcanismos e abalos sísmicos, geralmente são as áreas de contato entre as placas tectônicas. Como o Brasil se localiza no centro da placa tectônica, digamos que a gente está relativamente tranquilo em relação à ocorrência de abalos sísmicos e de vulcanismos. Ah, Cleiton, então quer dizer que aqui não ocorre terremoto, não pode ocorrer vulcão? Terremotos ocorrem e até de forma bastante significativa, por um processo de acomodação da placa. Mas quando nós analisamos esse processo, a gente observa que o grau de intensidade desses abalos sísmicos é bastante reduzido quando comparado com áreas localizadas mais no contato entre as placas tectônicas, tá bem? Então, a gente destaca isso aí para vocês, tá bom? Observa também que você tem um conjunto de vulcões aí ocorrendo ao longo de todo o planeta. Se vocês olharem, a gente tem uma maior ocorrência aqui e aqui. Essa área, ela é conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Círculo de Fogo, porque lembra, vulcão e vulcão termina liberando rochas incandescentes aí em estado de fusão. Então, esse é um destaque bem significativo que nós temos. Um outro detalhe, Cleiton, você falou que as placas estão em movimento. Os continentes se localizam sobre essas placas. Então, se há movimento, implica dizer que eles estão ou se aproximando ou se afastando. Dessa forma, é interessante a gente lembrar que existem algumas teorias que tratam desse contexto de movimentos, de deriva. Ao longo da nossa história existiram várias teorias, mas duas se destacam quando se trata dessa movimentação das placas tectônicas. A primeira, chamada de teoria da deriva continental, e a segunda, a teoria da tectônica de placas. Eu coloquei o xizinho ali separando as duas, mas isso não implica dizer que as duas teorias se opõem. Na realidade, quando a teoria da deriva continental foi desenvolvida, não existia tecnologia suficiente para comprovar os movimentos. E aí a teoria da tectônica de placas surge um pouco depois, comprovando, justificando o que levava à ocorrência desses processos. Então eu fiz um recorte aqui para vocês das características dessas duas teorias. Primeiro,
Quando nós falamos da teoria da deriva continental, lembrem-se disso. Ela foi elaborada pelo alemão Alfred Wegener lá em 1915, ou seja, mais de um século atrás. Tecnologia naquela época era algo relativamente fraco. Então, ele se baseou em evidências fósseis, ou seja, restos animais fossilizados, que ele encontrou em porções continentais diferentes, principalmente no continente africano e no Brasil. Lembra, se a gente olhar o perfil da África e do Brasil, num quebra-cabeça a gente teria um encaixe quase que perfeito. Além disso, no próprio contorno desses continentes. Então, essas foram algumas das justificativas que ele teve para tratar da sua teoria. E aí, acreditava que há cerca de 220 milhões de anos havia apenas um grande continente. Esse grande continente ele chamou de Pangeia, envolvido por um único oceano chamado Pantalás. Pangeia significa todas as terras, Pantalás, todas as águas. O que acontece? Alfred Wegener não conseguiu comprovar sua teoria, primeiro porque não tinha tecnologia. A justificativa que ele encontrou é que essa movimentação, e não de placas tectônicas, mas dos continentes, estava baseada nas forças marinhas. É como se fossem as águas dos oceanos que movimentavam essas placas. Então, morreu sem provar a sua teoria, e aí mais tarde surge a teoria da tectônica de placas, que vai justificar de fato as ideias de Alfred Wegener. Então, essa teoria foi inspirada na teoria da deriva continental, e foi aprimorada após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, você já tinha um nível de tecnologia bastante significativo. Então, nesse contexto, se utilizou de sonares, onde esses sonares emitiam ondas que identificavam as diferentes densidades do interior do nosso planeta. Por isso que a gente tem aquela observação indireta para caracterizar a crosta, o manto e o núcleo. Dessa forma, se identificou o contexto da astenosfera e se verificou que a litosfera, a nossa crosta terrestre, sobre o manto, é composta por um conjunto de placas rígidas que estão em constante movimento sobre a astenosfera. E aí essas placas foram denominadas de placas tectônicas, que a gente viu agora há pouco. E aí, baseado nas ideias de Alfred Wegener, é algo que até hoje é aceito, os nossos continentes eles estão em um constante processo de transformação, onde lá no início eles estavam todos unidos em um único continente, chamado Pangeia. Um pouco mais tarde eles se dividem em dois grandes continentes, a Laurásia, que hoje corresponde à Europa, à Ásia e à América do Norte, e a Gondwana, que vai corresponder à América do Sul, ao continente africano, à Antártida, ao território da Índia, certo? Então, essa era a primeira divisão, até que se chegou no mundo moderno, na atual configuração. Então, pessoal, dessa forma, a gente termina concluindo a nossa explicação de hoje, mas para não ficar algo solto, sem uma busca de conhecimento concreta, eu coloquei a resolução de uma questão hoje para a gente, abordando exatamente esse ponto que nós acabamos de destacar. Então, vamos passar para essa questão. Observe a imagem a seguir. Na imagem que eu coloquei para vocês é algo bem característico do que a gente acabou de ver. Observa que eu tenho a evolução dos continentes ao longo do tempo geológico. Inicialmente eu tinha tudo junto. Depois começa a fragmentação, a formação dos oceanos, até que nós chegamos na configuração atual dos nossos continentes. Então, tudo isso, primeiro, tem uma causa: o movimento das placas tectônicas. É ele que justifica todo esse processo. Segundo, nós terminamos tendo uma evolução que terminou afastando diversos espaços, e aí você termina tendo nesse afastamento a separação de porções de vegetação, espécies, animais. Então, tudo isso terminou tendo uma relação bastante significativa. Então, observando essa imagem, a essa massa continental única, aquela primeira lá, que existia antes dos continentes se dividirem, até a configuração atual, Wegener, lá da teoria da deriva continental, denominou de Pangeia, Laurásia, Zelândia ou Atlântida. Todo mundo sabe a resposta, com certeza, porque a gente acabou de falar disso aí. Então, quando nós falamos de
grande continente ligado à teoria da deriva continental de Alfred Wegener, todo mundo sabe, nossa resposta correta é Pangeia. Laurásia já é resultado da divisão, já é o segundo momento, quando você tem a Pangeia dividida em Laurásia e Gondwana. Zelândia está relacionada a um conceito recente de um continente submerso. E a Atlântida, lembra, está mais ligada ao contexto mitológico, tá bom? Então, pessoal, dessa forma, eu agora me despeço de vocês. Obrigado a todos pela atenção. A gente se encontra nas nossas próximas aulas. Um grande abraço a todos. Estudem. A gente está chegando aí ao final do primeiro semestre e é interessante todo mundo concluir esse primeiro semestre com boas notas e um bom aprendizado. Então, um grande abraço a todos, especialmente para os alunos da Escola Municipal Professor Ofélio Leitão, da qual eu venho, tá? Então, um grande abraço e a gente se encontra na próxima.